Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma quinzena dos nossos estudos de história, na verdade, a última quinzena do ano. E vamos finalizar, então, a nossa história sobre o Império Romano. Nós trabalhamos sobre o Império Romano e dividimos essa história, sobre Roma, e dividimos essa história em 3 períodos. O primeiro período nós chamamos de monarquia, onde nós tivemos um rei que governava junto do Senado. O segundo período nós chamamos de república, quando eu tinha o Senado como autoridade máxima, embora eu tivesse mais um conjunto de pessoas, os patrícios em especial, que ajudavam na administração no governo de Roma. Nós também tivemos a revolta dos plebeus e a conquista da Lei das 12 Tábuas, e falamos também sobre os gladiadores na nossa última quinzena. Falamos também sobre o Alto Império Romano. Dentro das conquistas romanas, ainda dentro da República, onde tivemos aquela guerra contra Cartago, as guerras púnicas, então, à medida que Roma começou a expandir, Roma então deixou de ser uma república e passa a ser um império. A partir do momento que Roma passa a ser um império, o primeiro imperador foi Otávio Augusto, Roma continua suas expansões. E a gente chamou esse período de Alto Império Romano, onde no Alto Império Romano, com uma expansão de terra muito grande, com a conquista de várias pessoas que nós chamamos de escravos, povos conquistados, com a arrecadação de impostos desses escravos, nós fizemos então a grandiosidade, as grandes construções que tem Roma, como, por exemplo, o Coliseu, os teatros, as arenas, os banhos públicos, os aquedutos, as estradas, que todos os caminhos levam a Roma. E Roma, então, conquistou o mundo, ou seja, tudo que está ao redor do mar Mediterrâneo, tudo que ela conhece, ela conquistou. Agora, durante toda essa grandiosidade do Alto Império Romano, o que será que aconteceu para chegar no Baixo Império Romano? Por quê? Alto Império Romano é o auge, Baixo Império Romano é o fim. Eu tive a decadência do Império Romano e eu tive o fim dele. O que será que aconteceu para que Roma, naquela grandiosidade, o que será que deu errado para que ela tivesse o Baixo Império Romano? Então, eu quero mostrar para vocês o cronograma de atividades dessa quinzena antes de começarmos a falar do Baixo Império Romano. Nós teremos no dia 9 de novembro uma aula síncrona, que muito provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, você já viu essa aula. Me desculpe. Nessa aula, nós vamos trabalhar sobre a religião romana. Nós vamos falar sobre o politeísmo, sobre Marte, Vênus, Júpiter, como eles eram considerados como deuses, e também vamos falar da passagem para o cristianismo, como que o cristianismo surgiu e como ele se difundiu dentro do Império Romano. Agora, por que disso, né? Por que falar de religião? Porque essa religião está fortemente relacionada com o fim do Império Romano. Falar de fim de Império Romano e não falar de religião, não existe essa possibilidade. Esse vídeo em especial, nós vamos falar sobre os povos bárbaros. E esses povos bárbaros, somados à religião, é o que leva ao fim do Império Romano. Então, basicamente, o fim do Império Romano está relacionado a esses 2 itens, religião e bárbaros. Por isso, no dia 16, na nossa aula síncrona, nós vamos falar especificamente sobre o fim do Império Romano. Vamos juntar essas 2 coisas, religião e bárbaro, para chegarmos ao fim do Império Romano. E por último, você tem até o dia 20 de novembro para postar as suas atividades. São propostas aqui 2 atividades. Uma delas nós vamos começar no dia 16 mesmo, durante a aula. E a outra você já pode começar desde já. E eu vou explicar melhor que atividade que é essa ao final, então, dessa aula. Para a gente começar a falar de povos bárbaros, eu queria mostrar para vocês essas imagens, porque quando falamos de bárbaros, eu tenho certeza que vem à sua cabeça isso aqui. Falamos em povos bárbaros, você se lembra, desculpa, de povos que são guerreiros, que são homens que são fortes, que usam poucas roupas, que não têm armaduras, que são vistos até como selvagens, lutadores, que não estão relacionados às questões intelectuais, questão de cultura, não estão relacionados às questões de política, como nós falamos, por exemplo, a democracia na Grécia, a república na Roma. Então, geralmente, não é associado a isso quando nós falamos bárbaros, são povos como vocês estão vendo aqui nessa imagem. E aí eu queria perguntar para você, você sabe o que são povos bárbaros? De onde vem esse termo bárbaro? O que significa bárbaro mesmo? Então, dá uma pausa no seu vídeo nesse momento, dá uma pesquisada lá no Google, o que são bárbaros? De onde vem essa palavra? O que significa bárbaros para os romanos? Dá uma pausa.
Se você já procurou, se não procurou, dá uma pausa, vai lá e pesquisa. Bárbaros, na verdade, é uma palavra em grego que foi apropriada pelos romanos e foi utilizada durante o Império. Bárbaro significa quem não é romano, ou seja, quem vive além das fronteiras do Império Romano, quem não vive dentro do Império Romano, quem é de fora, é chamado de bárbaro. E essa palavra vem exatamente porque quem mora fora do Império Romano, eles falam uma língua que eu não conheço. E quando eu não conheço a língua, a gente fala assim, olha, você fala uma língua que eu não conheço, você fala blá, 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 não é assim que a gente usa? Então, quem mora fora das regiões do Império Romano, por falar línguas que não eram conhecidas, então eles eram chamados de bárbaros. Obviamente que isso não está relacionado só à língua. Isso está relacionado também à selvageria, né? Os romanos se consideravam como superiores aos bárbaros. Os romanos são civilizados e os bárbaros são selvagens. Então, claro que é um termo que foi usado pelo romano para denominar o outro. Então, tinha essa questão do etnocentrismo também. Os romanos se viam, então, como superiores. Então, com esse conceito de bárbaros, nós vamos começar a contar para você como é que foi essa relação, então, dos bárbaros com os romanos. Vocês se lembram desse mapa? Nós trabalhamos esse mapa durante aulas, durante vídeos. O que esse mapa ele representa? Ele representa o auge do Império Romano, ou seja, dentro do Alto Império Romano, o grande período de conquista significa esse mapa. Tudo que está em verde pertencia ao Império Romano. Quanto mais verde escuro, são as primeiras conquistas. Quanto mais verde claro, são as últimas. Então, por exemplo, a Bretanha, a região da Mesopotâmia, são os últimos lugares a serem conquistados pelos romanos. Lembrando que os romanos falavam que eles eram donos do mundo, ou seja, eles conquistaram tudo que estava ao redor do mar Mediterrâneo. E eles construíam estradas ligando Roma a todos os lugares. Exatamente daí vem o termo, todos os caminhos levam a Roma, porque Roma é a dona do mundo. Então, era assim que eles se viam. Quando Roma dominou todas essas regiões, os últimos lugares a serem dominados, esses aqui, olha, onde eu estou passando o cursor para você ver, às vezes não era por guerra que os romanos faziam essa dominação. Às vezes eram até acordos. Por quê? Porque chega um momento que o império é tão grandioso que os povos querem pertencer ao Império Romano, porque pertencer ao Império Romano significa segurança. Eu pertenço a esse grande império, né? O maior império do mundo. Eu quero pertencer, eu não quero estar de fora. Então, às vezes, eram feitos até acordo com esses povos, onde esses povos continuavam com a sua religião, obviamente, com a sua língua, sem a dominação de verdade, mas fazia parte do Império Romano. Portanto, pagava impostos, tributos a Roma. E a maioria deles acabava se tornando cidadão exatamente para poder pertencer ao exército. E dessa forma, pertencendo ao exército romano, eles defendiam então essa região. Então, essa última fronteira aqui era defendida por esses povos, porque eles faziam parte do Império Romano. E por que defendidos? Porque os povos bárbaros, como nós acabamos de falar, são os povos que estão além da fronteira. Então, quem não está na parte verde, quem está fora dessa parte verde, são chamados de povos bárbaros. Então, alguns deles vêm dessa região da Ásia, como, por exemplo, os hunos, mas a grande maioria que nós conhecemos vem dessa região aqui, ó, da Germânia. Exatamente onde hoje a gente vai chamar de Alemanha, né? Essa região da Germânia é de onde vieram vários desses povos bárbaros. Então, aqui, região da Germânia, principalmente. Tá vendo que ele está muito pertinho? Agora, como que foram essas invasões bárbaras, então? Eu tive vários povos bárbaros, embora eu fale bárbaros, são vários povos, não foi apenas um. Eu tenho povos hunos, por exemplo, eu tenho os povos celtas. Dos povos germânicos, desses aqui, olha, eu tenho os visigodos, ostrogodos, eu tenho os godos, os francos, os anglo-saxões, os vândalos, eu tenho diversos povos. E esses povos começam a sair de onde estão e começam a entrar dentro do Império Romano. O que você está vendo no mapa aqui, o que é pontilhado, significa que é Império Romano. E as setinhas estão mostrando que esses povos bárbaros estão invadindo o Império Romano. E aí eu pergunto para você, por quê? Por que os povos bárbaros invadiram o Império Romano? Sabe-se que o Império Romano é um império. Sabe-se que o Império Romano é muito grandioso. Sabe-se que o Império Romano é militarizado. Eu tenho um imperador que é o chefe, eu tenho um exército muito grande. Por que invadir o Império Romano? Eu quero que você pause o seu vídeo e pense um pouquinho. Qual seria a razão que levaria os bárbaros à invasão do Império Romano? Em
Entre diversas razões, a gente não conhece muito ao certo, a hipótese mais aceita é que, por eles serem nômades, esses povos bárbaros são nômades, eles estavam buscando um lugar melhor para viver. E o que eu quero dizer com lugar melhor? Essa região da Europa é uma região mais fria. E por ser uma região mais fria, é uma região de clima não tão agradável, mais frio, e de terra menos férteis. Então, esses povos buscavam um lugar mais agradável, de clima mais agradável e com terras mais férteis para viver. Então, exatamente por serem nômades, era isso que eles faziam. Eles acabavam migrando e acabavam entrando dentro do Império Romano. Muitas vezes eles nem sabiam que estavam entrando no Império Romano. Eu não tenho a comunicação que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje. Então, às vezes, eles estavam entrando no Império Romano e eles não sabiam, eles não faziam ideia assim que isso era um império, que grandioso era isso, quão grandioso era isso, qual era o tamanho disso. Eles não faziam muita ideia. Acabavam entrando e lutando com quem tivesse ali, com o exército que estava ali. Então, não foi muito planejado, né? Os povos planejam invadir o império, não é isso. Eles são povos bárbaros, são povos nômades que estão migrando e acabam entrando dentro das fronteiras do império. E como Roma se comporta, então, perante a isso? Então, aí depende. No século II, quando começam as primeiras invasões bárbaras, Roma ainda está no alto Império Romano. Roma tem uma grande extensão de terra, tem um exército forte, Roma tem uma economia fortalecida, exatamente pela arrecadação de impostos. Então, no século II, quando essas invasões começam, facilmente os romanos vencem, facilmente os romanos expulsam os bárbaros da sua região. O problema é que essas invasões continuam no século III, no século IV e no século V. As invasões bárbaras, século III, IV e V, elas vão ser muito maiores. E Roma vai passar por uma crise econômica, entre tantas outras que eu vou te contar depois, eu não vou contar agora. Uma das crises mais importantes de Roma eu vou contar depois para você. Mas uma delas é a crise econômica. E por que crise econômica? Porque é muito fácil fazer um império, difícil é manter. Eu chegar, eu invadir, eu tenho o exército, e à medida que eu vou invadindo, os outros povos já vão sabendo que serão invadidos, começa a ter essas parcerias, como eu expliquei para você. E aí, então, à medida que eu vou fazendo essa expansão, é difícil manter o exército, manter o império, porque o exército tem que continuar, o exército tem que continuar a estar nesse lugar, porque se eu invadir e tiro o exército, esse lugar se sente livre. Então, começa a ficar difícil manter o império. E pior ainda, Roma não consegue expandir mais. Se Roma não consegue expandir mais, porque ela não está conseguindo nem lutar contra quem está entrando, como é que ela vai continuar expandindo e sair? Então, não dá. E à medida que Roma não consegue arrecadar, não consegue crescer mais, ela não consegue ter mais escravos e, consequentemente, ela não consegue arrecadar mais impostos. E com a queda da arrecadação de impostos, Roma, então, começa a ter um exército muito mais fragilizado. Então, o exército fragilizado, somado às invasões bárbaras, os bárbaros, eles entram e acabam ficando. Então, entre os séculos 3, 4 e 5, os bárbaros entram e, muitas vezes, vencem os romanos e acabam ficando dentro do império. E isso vai contribuir para o fim do império. Então, bárbaros vêm, algumas vezes lutam com os romanos, no início das invasões romanos vencem, mas a partir do século 3, 4 e 5, realmente os bárbaros entram, vencem e ficam dentro do Império Romano. Acontece num processo natural uma mistura de culturas e esses bárbaros muitas vezes acabam até recebendo a religião do romano. Então a gente tem mistura de culturas, mistura de línguas, mas eles acabam recebendo a religião dos romanos. Entre tantos povos bárbaros, nós temos, eu separei alguns aqui para vocês, entre tantos povos, tá? Esses são alguns deles, na verdade os mais importantes. Eu separei alguns para vocês. Eu tenho os povos hunos, que são considerados como povos extremamente guerreiros, nômades, equestres, povos que entram realmente para dominar. Eu tenho os povos celtas, que são povos politeístas, que eles adoram deuses da natureza e que eles trouxeram para a gente a famosa festa do Halloween, que eu contei para vocês na aula passada, né? Então, o Halloween apareceu ali na nossa cultura como uma herança dos celtas. Eu tenho os francos, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os anglo-saxões, os godos, os éroles. Então, eu tenho diversos povos bárbaros, boa parte deles de origem germânica, onde eu mostrei lá para vocês no mapa, mas não são todos que vêm de lá. Eu vou contar para vocês de um dos povos bárbaros, que na verdade é o que eu acho mais interessante.
O povo bárbaro que eu acho mais interessante são os hunos, então eu escolhi contar para vocês. Os hunos, quando eles invadiram o Império Romano, eles estavam sob a liderança do Átila. Inclusive, tem diversos filmes que mostram, né, Átila ou Huno, tem filmes muito antigos, tem filmes mais recentes que mostram, então, dessa invasão, então, dos hunos. Por que a gente conhece sobre essas invasões? Porque tem um historiador chamado Amiano Marcelino, na verdade, ele não era um historiador, ele fazia parte do exército do Império Romano. E nessa época, então, quando ele fazia parte do exército, Roma foi invadida pelos hunos, e ele participou, então, das lutas. E ele escreveu um relato, então, sobre o que ele achava dos hunos, como os hunos eram. Então, por isso que ele acaba sendo considerado como historiador. Então, para nós, isso é uma fonte histórica. Lembra que a gente já trabalhou fonte histórica? Isso é uma fonte histórica, porque alguém que vivenciou, alguém que esteve lá, alguém que lutou, alguém que viu os hunos entrando, ele escreveu. Então, o seu relato é muito importante para a gente. Então, isso é uma fonte histórica. Não vamos esquecer que é o relato de um romano sobre um bárbaro. Então, ele põe o seu olhar. É uma visão bastante etnocêntrica, claro. Ele julga os hunos de acordo com a cultura dele. Ele coloca o seu olhar sobre os hunos. Esse povo huno, então, como foi descrito pelo Amiano Marcelino, eles vieram da região da Ásia, onde você está vendo aqui no mapa, e eles acabavam entrando, então, dentro do Império. Eles formavam já o Império, eles são povos guerreiros. E por serem povos guerreiros, eles já chegam para dominar Roma. Então, isso que é interessante, eles já chegam para dominar. E quando eles chegam, eles têm uma particularidade muito legal. Eles são povos nômades, como eu já falei para vocês. E como povos nômades, eles não constroem uma casa fixa, eles não têm conhecimento de agricultura, eles não praticam muito o fogo, não que eles não saibam, é que eles não se importam muito com isso. Portanto, eles vivem uma vida, assim, muito rude, segundo o olhar dos romanos. Por quê? Porque o lugar onde eles conseguem parar para dormir, eles dormem, estão acostumados a passar frio, estão acostumados a dormir de qualquer jeito. Onde eles conseguem parar, eles se alimentam da planta que tem no lugar, se alimentam de raízes, se alimentam dos animais que eles conseguem caçar, por vezes até carne semi-crua, sem dar grande importância para isso. A questão é poder se alimentar. Então, não dá grande importância para isso, para ter conforto. Muito pelo contrário, são povos que são fortemente guerreiros. E quando eles chegavam, então, para dominar, então daí ser guerreiro, a gente fala que os hunos são povos equestres. Por que equestres? Porque praticamente eles passam a vida em cima do cavalo. O cavalo é um animal muito utilizado em guerras, nós já sabemos disso. E por quê? Porque é um animal selvagem, um animal feroz. Então, você, em cima do cavalo, se conseguir conduzir uma guerra, se conseguir chefiar uma guerra dessa forma, entrar numa guerra em cima do cavalo, então você tem muita chance. O exército romano, embora seja bem preparado, eles tinham roupas mais pesadas, eles tinham estratégia de lutar em conjunto, ao passo que os hunos não. Os hunos tinham roupas mais leves e sabiam lutar em cima do cavalo, eles sabiam lutar de forma individual. Então, nesse sentido, eles acabavam tendo vantagem sobre o próprio Império Romano, sobre o próprio exército do Império Romano. Eles diz, né, nos relatos, que quando eles chegavam, de longe, eles já queriam causar medo. Como é que eles causavam medo, então? Chegava todo mundo em bando em cima do cavalo. Em cima do cavalo mesmo, porque até mesmo as crianças, elas cresciam, a partir do momento que elas começavam a andar, elas já tinham o seu próprio cavalo. As crianças eram amarradas no cavalo para que já aprendesse a cavalgar no mesmo período que aprendesse a andar. Então, era tão importante andar e cavalgar. Tanto é que o relato que a gente tem é que eles tinham até as pernas um pouco tortas, porque eles mais ficavam em cima do cavalo do que de verdade andavam. E aí, em cima do cavalo, eles vinham com roupas com pele de animais, como você vê aqui na imagem. Então, matava o animal, usava a carne para o consumo e usava a pele. E essa pele de animal não era só para se aquecer, era para causar medo. Imagina quando você vê aquele bando de inimigos chegando perto de você e ele está aqui com pele de animais, como pele de urso. A sensação que você tem é: esse cara matou um urso, esse cara matou um urso, comeu a carne dele, usou a pele dele. Que chance que você tem contra ele? Então, eles causavam medo dessa forma. Eles deixavam a barba crescer, fazia aquele aspecto tão de bravo, né? Então, também eles pegavam ferro e marcavam no fogo para poder passar assim no rosto, na pele, para ficar com cicatriz. Quando você vê alguém com cicatriz, dá a sensação que ele muito lutou na vida, que ele é um grande guerreiro. Então, era assim que eles apareciam.
Também eles usavam um bumbo, que de longe fazia aquele barulho, sabe? Então você imagina, quando você vê de longe, aquele monte de cavalo, aquele monte de homem, com pele de animal, aliás, dá até a sensação que é um próprio animal em cima do cavalo, por causa da pele ser muito grande. Aí eles eram barbudos, eles estavam com marcas, até mesmo crianças, mulheres, todos iguais, não via fragilidade neles, pelo contrário, todos eram grandes lutadores. Então, dessa forma, quando ele já chegava aterrorizando ali, não precisava nem lutar, ele já chegava aterrorizando ali. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, uma curiosidade, como eu falei para vocês, eles comiam do jeito que dava, dormiam do jeito que dava. Eles, então, quando eles matavam um animal, eles pegavam a carne do animal e para eles poderem se alimentar, eles pegavam a carne, colocavam em cima do cavalo. O cavalo não tinha sela ainda não existia. Pode ver na pintura que não tem sela, que é aquela proteção que a gente põe no cavalo. Então você pega a carne, coloca em cima do cavalo e senta por cima daquela carne. Qual era a ideia? O suor do cavalo, misturado com o suor do próprio uno, isso temperava a carne. E além de temperar a carne, ela vai salgar, ela vai durar mais tempo, porque o sal ajuda a conservar essa carne. E aí, no momento que eles quisessem, eles paravam, então meio que cozinhava essa carne do jeito que dava, ou até tem relatos que eles comiam crua ou semi-crua, e aí eles faziam a sua alimentação ali. Então, sem nenhuma preocupação mesmo com a alimentação, porque a preocupação deles era, nós somos povos fortes, nós somos povos guerreiros, não é? A alimentação tem que ser em quantidade, tem que me alimentar de carne, mas não que eles queriam, assim, um sedentarismo, uma vida melhor, eles não buscavam isso, eles buscavam dominar. Então, se tem uma palavra-chave, então, para os hunos, era que eles eram povos realmente guerreiros, a palavra-chave é essa, guerreiro. E sobre o olhar do romano, esse guerreiro e nesse tipo de trajes, nesse tipo de modo de vida, no olhar do romano era selvagem, era bárbaro. Então, daí ele via o outro como bárbaro, porque os romanos não tinham esses costumes, eles eram bárbaros. E aí, meus amores, o que vocês vão fazer nesse momento? Uma das tarefas que você já pode começar a fazer, desde já, você vai escolher um desses povos bárbaros, mas não pode ser os hunos. Não pode ser os hunos, porque os hunos eu já fiz. Você vai escolher um desses povos bárbaros, por isso que eu não falei muito sobre eles, qualquer um. E você vai fazer uma pequena pesquisa e você vai contar curiosidades sobre esse povo. De onde ele veio, onde ele foi, como é que foi essa chegada dele dentro do Império Romano, quais são alguns costumes, o que ainda tem desses povos bárbaros até os dias de hoje. Então, escolha um outro povo bárbaro, não pode ser dos hunos, e faça um trabalho muito parecido com o que eu apresentei para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem numa tela como eu fiz. Numa tela de PowerPoint, eu coloquei a imagem do Átila Uno, uma pintura dele, de uma representação como ele teria sido, e aí você coloca as características aqui. A partir da sua pesquisa, que características que você encontrou sobre esse povo? Então, por exemplo, eu fiz sobre os hunos, então eu coloquei um mapa, eu falei da descrição do historiador. Para entregar esse trabalho, eu colocaria, então, a questão das vestimentas, o fato de eles serem guerreiros, da alimentação, o fato do cavalo, ser povos equestres. Então, você coloca apenas em uma imagem, apenas em uma tela de PowerPoint, não precisa fazer várias, apenas em uma, você coloca para mim as informações do que você encontrou, das curiosidades sobre esse povo bárbaro que você acabou de pesquisar. Então, escolha um povo bárbaro, faça de preferência no PowerPoint e apenas informações, assim, levante informações, curiosidades sobre esse povo que você encontrou. Apenas um deles. Essa é uma das atividades. Qual será a próxima? No dia 16, na nossa aula, nós vamos falar sobre o fim do Império Romano, o que aconteceu de verdade. Então, nós vamos unir a questão da religião com a questão dos povos bárbaros. E quando eu contar para você sobre o fim do Império Romano, a sua segunda tarefa dessa quinzena é exatamente sobre o fim do Império Romano. Então, nós vamos iniciar durante a aula. Eu apenas faço o fechamento e nós iniciamos durante a aula. Depois você finaliza e posta essa segunda atividade, tudo bem? Então, essa primeira, sobre os povos bárbaros, você já pode fazer, já pode colocar. A segunda, nós vamos iniciar, então, na nossa aula síncrona do dia 16. Depois você finaliza e tem até o dia 20 para postar. Certinho? Bom, ficamos por aqui, então. Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês me procuram lá no CEAP, tá bom? Um forte abraço e boa semana.